Ela nem imagina, mas o garoto que ela gosta entende a língua que ela fala perfeitamente. Hoje vamos falar do mais novo anime de romance do ano *** Tokidoki Bosoto. Nesse anime onde fala-se sobre uma garota estrangeira russa que fica dando em cima do seu colega de sala em russo, achando que ele não entende o que ela fala, porém nem imagina que ele entende perfeitamente tudo o que ela fala. ***. Você está no canal do Akudama, e bora para o vídeo. O anime começa com Alia chegando na escola casualmente. Nessa cena já dá para perceber que todos a respeitam, ou admiram ela, só pelo jeito que todos falam dela, e param para olhar para ela. Nisso um doidão de cabelo grande, vem dar em cima dela, e ela apenas dá um fora nele, e fala para ele que o colar dele estava fora das regras da escola. Olá, pata seca! Ai, essa doeu em mim. Cortando de cena agora ela chega na sala de aula, e vê seu colega de sala Kuzi. Kuzi está dormindo antes da aula começar, então ela acorda ele, e briga com ele. Não pode nem ter paz mais nos dias de hoje. Kuzi é o maior nerdola, fazendo parte até de grupos de discussão de animes. Agora deu carai mesmo, viu? Isso é outro nível de nerdola. Nessa cena deu para perceber que ele e a Alia são bem próximos, apesar dela parecer ser fria com os outros. Depois ela simplesmente fala em russo com ele, o prota toma um pequeno susto. Tá em choque, liga pro Batman! Depois de um tempo na aula de química, o Kuzi parecia estar dormindo durante a aula, quando a protagonista decidiu acordar ele, fazendo com que ele tomasse um susto. Isso gritando na sala, o professor pediu para ele responder à pergunta já que ele gritou na sala. Então, como ele não sabia que pergunta era, ele confiou nela e respondeu cobre. Depois disso ela chegou e respondeu certo. Ele falou para ela não fazer isso com ele. Ela falou que não fez de propósito, depois ri da cara dele. Filha da puta! Após isso fala em russo de novo, porém dessa vez o anime nos mostra como ele entende tudo que ela fala em russo, pois ele também sabe. Ela falou que tinha chamado ele de idiota, mas na verdade ela chamou ele de fofo 2 vezes. Oi! Pelo que parece o prota simplesmente ignora que ele entende tudo, pois ele não fala nada para ela. Ele parece ser despreocupado sobre as normas da escola. Enquanto isso, como ela é uma das representantes do conselho estudantil, ela não aguenta ver isso, e toma seu celular. Porém depois devolve rápido para ele depois de ver que a personagem no celular dele era parecida com ela. Depois ela fala russo de novo com ele, dizendo que ela também tem cabelo prateado, e chama ele de traidor. Novamente ele fica sem jeito. Novamente ela mente para ele falando que apenas chamou ele de viciado em jogos. Depois disso temos uma cena no refeitório da escola, porque ninguém é de ferro, né? No refeitório Kuzi estava comendo com seus amigos, quando as garotas do conselho estudantil chegam no refeitório, e todo mundo para olhar ela. Não olha pro lado, quem tá passando é o bonde. Conhecidas como irmãs Kujo e Ayuki, os amigos de Kuzi, falam como elas são as garotas mais bonitas e cobiçadas da escola, e que gostariam muito de ter uma chance com qualquer uma delas. Véi, que viagem é essa, véi? Elas se sentam com o Kuzi e os amigos dele depois de ver ele de longe. Yuki parece ser uma pessoa muito amigável, ela também parece ser bastante próxima do prota. Então Alia pergunta se eles eram amigos. Ela explica que eles estudam juntos desde a pré-escola, ou seja, desde crianças. Depois disso os amigos de Kuzi foram embora e a Yuki aproveitou para chegar mais perto do prota. Isso fez com que a Alia ficasse com ciúmes. Quando a Yuki perguntou se ele iria se juntar ao conselho estudantil, e fala que ele se encaixaria bem com ela. Depois fala como ele já foi vice-presidente dela no passado, e a prota ficou surpresa e brava ao mesmo tempo,
por eles serem próximos. Aí a outra garota foi embora. Alia aponta que eles dois são próximos. Kuzi diz que eles são apenas amigos, se fala que eles dois também eram. Ela fica surpresa e feliz com isso, depois vai embora sorrindo. Corta a cena e estamos vendo duas crianças falando em russo, e o garoto aparenta ter sentimentos pela garota. Com um beijo de despedida, Kuzi acorda do sonho, depois ele fala que estudou russo igual um condenado só para falar com ela, porém diz que nem lembra do nome dela. Women. Isso mostra eles na escola, e como Kuzi arrumou a sala toda, Alia fica surpresa, e diz que isso não é normal. Depois Kuzi percebe que ela sujou a meia dela, ela diz que um caminhão passou e jogou água nela, depois ela corta o assunto, e pergunta se ele não queria entrar no conselho estudantil. Ele diz que não tem interesse. Então ela começa a tirar a meia ensopada, e ele fica sem graça. Ela vê isso como uma chance de perturbar ele, e pede para ele pegar a meia reserva dela no armário. Vai tomar no cu, piranha! Ele concorda e pega para ela. Depois disso ela pede para ele colocar nela. O prota ficou assustado, ela diz que para ele é como uma recompensa, ele reclama disso. Ela pergunta se para ele não é uma recompensa, e ele diz Eu sou safadão. que sim. Depois em russo ela diz que para ela também era. Depois de chamá-lo de covarde ele se revolta, e bota a meia nela. Por acidente ele encosta nas partes íntimas dela. Nu, peguei sem querer. Com que ela desse um chute na cara dele. Nesse exato momento Kuzi sem querer viu a calcinha de Alia. Depois do chute ela saiu da sala. Cortando de cena mostra que ela o está ignorando mesmo na sala de aula. Isso fez com que Kuzi fosse atrás dela e pedisse desculpas. Quando ele pediu desculpa, ela o chamou de tarado de pernas em russo. Ela fala que não estava mais chateada e pede desculpas por ter chutado ele. Depois disso ele fala que deveria agradecer a ela pela visão que ela deu a ele. O prota realmente deixou essa escapar. Depois que ela entende fica sem graça, e o prota agradece pela bela visão que ela deu para ele. Ela deu um soco nele e xinga ele em russo de um monte de coisas. Eles começam a correr na escola, ela fica tentando fugir dele. Enquanto ele tenta conversar com ela, com o tempo eles se cansam, e eles descansam na escada juntos e ele dá um refrigerante como uma oferta de paz. Ela aceita. Depois pergunta se ele aceita um gole em russo. Ele percebe que isso seria um beijo indireto, e começa a ficar maluco. Ela fala para ele que ela apenas falou que era bom tomar algo depois de correr. Depois ela fala em russo que ele não entende nada mesmo. O prota fica maluco com isso, pois ele entende tudo. Esse foi o final do primeiro episódio. Vamos para o segundo. O segundo episódio começa com Kuzi e Yuki numa sala conversando juntos. Eles parecem muito próximos como sempre. Quando do nada chega a Alia e pede desculpas por estar atrapalhando eles. Depois disso Yuki pede para Kuzi pegar um jogo de tabuleiros que estava em cima do armário. Com toda essa atenção que Yuki estava recebendo de Kuzi, Alia fica com ciúmes e fala que também gostaria de receber atenção em russo, e fica repetindo isso. E o prota fica com vergonha. Ela fala que está se jogando para cima dele, e ele nem tem ideia. Depois disso, quando eles já tinham acabado de organizar as coisas, o presidente do conselho estudantil chega falando que é bom finalmente conhecer o prota. O prota percebe que o presidente tem uma presença forte e fala que está indo embora. Porém o presidente fala que Noah pode deixá-lo ir embora em antes agradecer pela ajuda, e fala que vai pagar a janta dele. O protagonista recusa. Porém o presidente insiste, e todos eles vão jantar juntos. Yuki vende bem o peixe de Kuzi, porém ele fala que ela está exagerando, ela quer ele do lado dela quando ela for se candidatar. Quando descobrimos que a Alia também vai se candidatar no próximo ano contra a Yuki, isso fez com que ficasse um clima estranho. Depois disso acaba o jantar e eles vão embora juntos. Kuzi pergunta se ela realmente vai concorrer para presidente,
e ela reafirma isso. Quando chega em casa sua irmã, fica provocando ele e irritando ele. Acho impressionante que esse cara parece ter uma boa relação com todo mundo, até com a sua irmã. Esta de manhã e sua irmã vai acordar ele para levar ela no shopping. Chegando lá eles foram fazer compras. Eles perceberam que Alia estava espionando eles. A irmã dele simplesmente vai falar com ela. Ela finge que tinha acabado de chegar lá. A irmã dele quer levar a Alia para comer em um lugar que serve comida picante. Alia não está acostumada a comer esse tipo de comida, então Kuzi fala que não era uma boa ideia. Porém ela insiste em ir. Quando chegam lá ela vê o nome do lugar e já treme na base, Caldeirão do Inferno. Chegando lá eles pediram a versão mais fraca do prato picante. Quando chega o pedido ela apenas olha para o prato e já percebe que é ardido demais para ela. Ela come porém ela fica chorando de tão picante que era. E fica falando em russo que não aguenta mais. A irmã do Kuzi mostra para ela que tem como deixar mais apimentado ainda. Foi quando Kuzi percebeu que a irmã dele estava fazendo de propósito. Depois de comer e passar mal, eles foram para um parque. Lá eles tomaram sorvete e isso fez Alia feliz. Alia deixou claro que vai chegar no topo do conselho estudantil. E fala que não precisa de ninguém para ser seu vice. Kuzi deixa bem claro que as coisas não funcionam assim. Ela fala em russo que se ao menos ele pudesse ser o vice dela. Kuzi lembra do passado por um segundo. Alia pergunta se ele tinha planos, se não iriam comprar roupas juntos. Alia começa a querer fazer um desfile de moda para ele, porém ela fica com medo de ele não elogiar ela quando mostrasse a sua roupa, porém foi muito pelo contrário, ele elogiou até demais. Ela ficou sem jeito e envergonhada, e ele não ficou muito diferente. A cada peça de roupa ele elogiava ela ainda mais. Ela se sentiu tão bem. Quando ela pegou uma roupa mais ousada para mostrar para ele, a irmã dele tinha chegado bem na hora. Isso fez com que ela morresse de vergonha, e ficasse sem jeito até chegar em casa, e achou que ele ia pensar que ela é uma oferecida. Ao chegar em casa, Alia é surpreendida por Masha, que corre para abraçá-la. No entanto, Masha percebe que a irmã a chama apenas pelo nome. Masha então pede para Alia chamá-la de Oni-chan, acreditando que isso poderia aproximá-las mais. Porém, Alia faz apenas o mínimo esforço para agradar a irmã. Sentindo o mau humor da irmã, Masha pergunta o que houve. Alia tenta disfarçar, dizendo que está tudo bem. Masha percebe a tentativa de esconder algo e insiste para que Alia fale o que aconteceu. Alia, mantendo sua postura, revela apenas que encontrou com Cole, seu amigo de infância. Isso faz Masha perceber que a irmã sempre fica um pouco corada ao falar sobre ele. Ela logo suspeita que Alia possa estar interessada no garoto. Alia, no entanto, nega e diz que Masha está completamente errada, afirmando que entre ela e Cole existe apenas amizade. Masha continua provocando, perguntando por que eles ficaram tão próximos, já que Cole não é o tipo de pessoa que normalmente chamaria a atenção de Alia. Voltando alguns anos no tempo, ainda na Rússia, a professora da turma de Alia propõe um trabalho em grupo. Os alunos devem investigar lojas próximas. Para motivá-los, ela promete um prêmio surpresa ao grupo com melhor desempenho. Alia fica encarregada de visitar uma floricultura e o supermercado local. Ela vai primeiro à floricultura, explica ao atendente que está fazendo uma pesquisa escolar sobre diferentes ambientes de trabalho e conclui a atividade ali. Em seguida, segue ao supermercado para concluir o combinado. Após terminar as visitas, retorna para a escola com o trabalho completo. Ao conversar com os colegas, descobre que eles ainda não fizeram suas partes. Um dos garotos a tranquiliza, dizendo que ainda há uma semana para terminar. Mas, ao ouvir isso, Alia bate na mesa indignada, exigindo que levem o trabalho a sério. Um dos colegas tenta justificar, dizendo que as lojas que ficaram responsáveis são mais simples, uma padaria e uma loja de roupas. Quando pegam o trabalho de Alia, notam que ela fez algo muito mais elaborado do que o necessário. Isso gera uma discussão. De um lado,
lado, Alia quer se esforçar ao máximo para conquistar o primeiro lugar. Do outro, os colegas preferem algo simples, só para cumprir o objetivo. A discussão esquenta até que a professora aparece para acalmar a situação e anuncia o grupo vencedor, que, como esperado, não é o grupo de Alia, já que só ela levou a atividade a sério. Refletindo sobre isso, Alia percebe que não deve esperar muito dos outros. Conclui que ninguém se dedica com a mesma intensidade que ela, então decide fazer tudo por conta própria. Algum tempo depois, essa mentalidade reflete em suas ações. Ela passa em um exame extremamente difícil. Seus colegas ficam impressionados com sua dedicação. Em certo momento, ao voltar para a sala, ela se surpreende ao ver Cole dormindo, mesmo com todo o barulho ao redor. Alia o chama para acordá-lo. Ao vê-la, Cole reconhece que ela é a aluna transferida que discursou na cerimônia de abertura. Eles se apresentam de forma mais formal, mas Cole rapidamente volta sua atenção para Hirako, um amigo da turma antiga, deixando Alia desconfortável. Dias depois, Cole esquece seu livro e pede para acompanhar a matéria junto com Hirako. Com o tempo, Alia começa a entender melhor a personalidade de Cole, um garoto preguiçoso que, misteriosamente, estuda numa escola de prestígio mesmo sem se esforçar. Alguns dias se passam e a escola entra nas semanas que antecedem o festival cultural. Os alunos começam a se organizar e Alia decide ficar mais tempo na escola para cuidar dos preparativos. Suas amigas se despedem, deixando-a sozinha. Elas não demonstram muito interesse no festival, e esse comentário faz Alia lembrar da infância, quando seus antigos colegas também não levavam as coisas a sério. Sozinha, ela se machuca enquanto costura, mas faz um curativo e continua trabalhando. Justo quando está perdendo as esperanças, Cole aparece na sala e sugere que ela vá para casa, já que no dia seguinte todos estarão ali para ajudar. Alia recusa, garantindo que logo voltará para casa. Cole informa que o clube de artesanato aceitou ajudar com as fantasias, desde que os meninos ajudem nas tarefas pesadas. Ele insiste que ela não precisa carregar o trabalho sozinha, pois isso não faz sentido. Alia responde que quer dar o melhor de si, mesmo que isso seja por puro ego. Ela acredita que não há problema em se esforçar mais do que os outros. Cole, no entanto, rebate, dizendo que ela está se esforçando da maneira errada. Um festival escolar não deve ser feito por uma única pessoa. O propósito é a união do grupo. Ele sugere que, em vez de fazer tudo sozinha, Alia deveria motivar os demais. Alia reconhece que ele tem razão e decide ir embora como ele sugeriu, mas fica incomodada com a atitude dele. No dia seguinte, os alunos voltam a focar nos preparativos. Finalmente, chega o tão esperado festival. Durante o evento, Alia encontra Cole sozinho na escadaria e decide se sentar com ele. Cole pergunta se ela não vai dançar, e ela responde que já recusou vários convites. Não queria se dar a esse trabalho. Cole então a ironiza, chamando-a de Princesa de Gelo, por estar sempre sozinha e recusar todos os convites. Alia se incomoda com o apelido, e Cole explica que é assim que os outros têm se referido a ela. Ela não gosta nem um pouco disso. Ela explica que o que a incomoda é o princesa, pois soa como se ela fosse uma patricinha mimada. Embora tenha beleza e talento, Alia sempre se esforçou muito, e ser tratada como alguém que nunca batalhou de verdade a magoa profundamente. Compreendendo seus sentimentos, Cole promete não chamá-la assim novamente. Aproveitando o momento, Alia menciona a conversa que tiveram na sala e admite que ele estava certo. Ela não devia ter tentado fazer tudo sozinha. Pede desculpas por ter gritado com ele e quer se redimir. Cole diz que só quer poder chamá-la de Alia, como uma forma de se aproximar mais, como amigos. Ela acha o pedido banal e pergunta o que ele espera com isso. Cole responde que, como ela é quase uma idol da sala, chamá-la de forma carinhosa seria um privilégio. Todos ficariam com inveja. No meio da conversa, 3 garotos a convidam para dançar, mas ela recusa. Eles insistem, até que Cole segura sua mão e diz que ela já tem um parceiro de dança. Ele a leva para dançar, ainda a chamando de princesa, e eles dançam a noite inteira. Voltando ao presente, Masha finalmente entende por que a irmã começou a gostar de Cole. Ela acha que a história deles é muito fofa. Alia, por sua vez, percebe que Masha interpretou tudo de forma equivocada. Masha insiste, dizendo que parece mesmo o começo de uma linda história de amor. Alia reforça que são só amigos. Masha comenta que de amizade para amor é um passo bem comum em romances. Em seguida, ela começa a falar sobre o garoto de quem gosta, exaltando suas qualidades. Alia pede para ela parar de se gabar. No dia seguinte, Cole aparece na sala do conselho estudantil. Masha se apresenta como irmã mais velha de Alia e secretária do conselho. Durante a conversa, ela tenta se aproximar mais e pergunta o nome completo de Cole. Ele responde que seu nome é Masatika, que significa junto com diplomacia. Ao ouvir o nome completo dele, Masha parece ter percebido algo. O presidente do conselho nota que ela está encarando Cole e pergunta o motivo.
Masha desconversa e diz que estão enrolando demais. É hora de seguir com as tarefas. Eles passam por uma loja de aromáticos, mas Masha se distrai com bichinhos de pelúcia. Ela tem a ideia de comprar um que represente cada membro do conselho. Cole avisa que o presidente pode não gostar da ideia. Ela encontra um leão que se parece com ele e, mesmo com a desaprovação de Cole, compra o bichinho, apelidando-o de Alia-chan. Em seguida, Masha entra em outra loja, mas antes pede para Cole segurar a pelúcia. Aproveita para provocá-lo tentando tirar uma foto, mas ele cobre a câmera com a bolsa. Dentro da loja, ela começa a procurar o melhor chá para servir no escritório e pede a opinião dele. Cole deixa claro que não entende nada sobre chá e que não poderá ajudar. Ao falar de chá, Cole se lembra de Yuki, que aprendeu muito com a mãe sobre o assunto. A memória da separação dos pais volta. Ele foi morar com o pai, e a irmã ficou com a mãe por conta da saúde frágil dela. Masha percebe que ele ficou pensativo e pergunta se aconteceu algo, olhando para ele de forma carinhosa. Cole, no entanto, não diz nada. Masha se aproxima, faz um cafuné e o abraça, tentando consolá-lo. Nesse momento, Cole sente uma sensação familiar e aconchegante, até que Masha encosta algo quente nas costas dele, quebrando o clima. Enquanto isso, a pelúcia Alia-chan parece nada satisfeita com a aproximação. Após voltarem ao escritório com as compras, o presidente Yuji agradece a Alia e a Ku pela ajuda. Logo ele repara no estranho osso de pelúcia que Alia segura e, intrigado, pergunta o que aquilo representa. Sem perder o ritmo, Alia pergunta se pode deixá-lo ali como decoração. Yuji, horrorizado, acha a ideia totalmente inapropriada e pede que ela repense. Mas Alia insiste tanto que acaba vencendo a discussão. O osso ganha seu cantinho na sala do conselho. Enquanto isso, Ku exibe os itens que comprou. Yuji o elogia, dizendo que, se Alia tivesse feito as compras sozinha, a sala certamente teria virado um parque temático. Aproveitando o momento, ele pergunta a Ku se ele já mudou de ideia sobre ingressar oficialmente no conselho estudantil. Ku responde que continua firme em sua decisão de não entrar, mas que não se importa em ajudar pontualmente quando for preciso. Curioso, Ku questiona por que Yuji está tão empenhado em recrutá-lo. O presidente devolve a pergunta: por que Ku está tão decidido a não fazer parte do conselho? Ku admite que não se sente digno de ocupar aquele posto. Yuji, então, lembra-lhe que ele foi um excelente vice-presidente no ensino fundamental e que sempre demonstrou competência. Ku contrapõe, dizendo que, na época, não tinha nenhuma meta clara. Nesse momento, Yuji abre o coração. Conta que só entrou para o conselho estudantil porque queria conquistar uma garota por quem era apaixonado, sua atual vice-presidente. Ele mostra até uma foto de quando era mais jovem, explicando que, há cerca de 2 anos, era completamente desinteressado por tudo na escola, até se apaixonar por Sara. Tornar-se presidente foi apenas um passo para se sentir digno de estar ao lado dela. Por isso, Yuji acredita que não faz sentido Ku se preocupar tanto com motivos nobres para entrar no conselho. O importante é se dedicar. Masha concorda. Independentemente do porquê, o essencial é dar o melhor de si para melhorar a vida dos alunos. Ku, ainda pensativo, começa a considerar essa visão. Yuji completa lembrando que Ku já alcançou ótimos resultados no passado e que não precisa se envergonhar. Ku diz que vai refletir melhor sobre o convite e pergunta onde está Alia. Yuji explica que ela está mediando um impasse entre os times de futebol e de beisebol, que disputam o uso do campo da escola. O time de futebol está nas eliminatórias regionais e quer exclusividade para treinar. O time de beisebol, por sua vez, não abre mão de suas práticas. Como Shizaki, outra conselheira, precisou resolver um problema do clube de Kendo. Coube a Sara lidar com esse conflito. Uma experiência que também beneficiaria a Alia, caso ela aceitasse tarefas similares no futuro. Enquanto isso, no campo de treinos, Alia tenta acalmar os ânimos. Ela pede que os jogadores parem de se menosprezar, pois brigas não vão resolver nada. Propõe que o time de beisebol use o Parque Ribeirinho próximo à escola, que tem um campo adequado. Mas eles retrucam que lá também há um espaço de futebol. Então, o argumento valeria para ambos. Um representante do futebol, por sua vez, reclama que precisa de um espaço maior, já que seu time tem mais jogadores. A discussão se arrasta, e Alia sente que não consegue se fazer ouvir. Lembrando de quando era criança e fazia tudo sozinha, ela percebe que seu hábito de isolar-se a deixou sem habilidade para convencer os outros. Desesperada, começa a chorar e sussurra em russo um pedido de socorro. Nesse instante, Ku surge no meio do grupo. Diz que o conselho o enviou para ajudar a resolver a situação. Ele lembra que, ao chegar, sua primeira reação foi ir embora, mas ao ouvir o pedido de Sara, decidiu ficar. Com firmeza, propõe que o time de beisebol use o parque e, em troca, o time de futebol ceda alguns jogadores para reforçar os treinos dos beisebolistas. A princípio, ambos os lados ainda resistem,
Mas então as assistentes do conselho se oferecem para acompanhar o time de beisebol. E, sabendo que o capitão namora uma delas, o time aceita. Ku orienta que todos levem seus pedidos ao conselho no dia seguinte. Depois, volta-se a Alia e pede desculpas por ter se intrometido, e comenta como a solução pareceu perfeitamente planejada. Nota que ele olhou várias vezes para uma das assistentes, e Ku admite, era parte do plano. Assim, o futebol fica com o campo, o beisebol ganha apoio feminino e o capitão aproveita para ficar perto da namorada. 3 coelhos com uma cajadada só, como ele mesmo define. Enquanto caminham de volta, encontram Yuji. Alia afirma que o verdadeiro crédito é de Ku, e ele percebe que o presidente arquitetou tudo para testá-lo. Yuji pergunta se Ku decidiu sobre entrar no conselho, e ele responde que sim. No entanto, ao deixar a sala, Ku recebe um formulário para preencher e entregar já na manhã seguinte. Desconfiado, pensa ter sido enganado. Alia então pergunta se seu interesse real é concorrer à presidência contra ela. Ku retruca, perguntando se ela desistiria caso fosse esse o motivo. Sem hesitar, ela diz que não, quer ser presidente de qualquer forma, mesmo que tenha de enfrentá-lo. Ku observa a determinação inabalável de Sara e declara que fará de tudo para ajudá-la a conquistar o cargo, pois não quer que ela enfrente isso sozinha. Estende a mão, pedindo que ela confie nele. Emocionada, Sara segura sua mão e, num sussurro em russo, confessa, "Eu te amo", esperando que ele não entenda. Mas Ku entende perfeitamente. Ele lembra da amiga de infância com quem brincava no parquinho. Alia percebe pelo olhar dele que ele está pensando em outra mulher, e magoada, lhe dá um tapa no rosto fazendo-o cair. Imediatamente, ela estende a mão para ajudá-lo a levantar. No caminho de volta à casa dela, Ku comenta que foi a primeira vez que uma garota lhe deu um tapa. "Ganhei XP como homem", brinca. Alia, aborrecida, diz que ele deve ter batido a cabeça. Ku garante que seu cérebro funciona normalmente. Ela retruca que ele já nasceu com defeito de fábrica. Ku tenta defender sua reputação de prodígio. Ao chegarem, Sara oferece gelo para o rosto machucado dele, mas Ku recusa, dizendo que está tudo bem. Então ela veste a camisa de atacante e lhe dá um beijo na bochecha como pedido de desculpas, antes de entrar em casa sem esperar resposta. Ku fica parado, sem entender o que aquilo significou. Mais tarde, já deitado, Alia relembra o momento em que confessou em russo e fica confusa. Será que ama Ku de verdade? Pensa que apenas se deixou levar pelo clima. Em seguida, imagina que, mesmo gostando dele, tem um objetivo mais importante: tornar-se presidente do conselho, e que um namoro só complicaria sua vida. Visualiza Ku recusando-a, dizendo que interpretou mal sua ajuda. Frustrada, joga-se na cama repetindo para si mesma: "Não amo esse garoto." Quando Masha chega em casa, Alia percebe algo diferente em Masha. Preocupada, pergunta o que houve. Masha responde que viveu algo maravilhoso. Conheceu uma pessoa incrível e mostra a Alia o urso de pelúcia, dizendo que ele se parece com ela. Alia pergunta como, e Masha explica que a expressão dos olhos é quase a mesma. Alia ri e retruca que um ursinho não tem expressão alguma, mudando logo de assunto. Ela conta que achou Ku um garoto muito legal. E entendendo o que sua irmã sente, provoca a irmã. "Você fica fofa tentando esconder seus sentimentos." Aconselha-a a se apressar e confessar antes que outra garota roube Ku. Dito isso, Masha sobe para o quarto, deixando sua irmã sozinha e se perguntando o que há de errado com sua irmã. E ao deixar a casa de Alia no caminho, Ku lembra das frases bregas que disse a ela e começa a se remoer. Logo, porém, recorda que Alia lhe disse, "Eu te amo", e conclui que aquelas palavras não foram apenas uma brincadeira, mas algo que ela realmente sente. Ao mesmo tempo, ele se pergunta se ela não se arrependeu de ter falado aquilo num momento de emoção. Afinal, ela pode ter se deixado levar. Enquanto anda, Ku rememora o passado, os gritos dos pais, as brigas em casa porque seu pai vivia ocupado e quase nunca aparecia. Pensando na definição de amor que via em casa, ele sente que esse sentimento é frágil e pouco confiável, e acha perda de tempo ficar pensando nisso. Então ele recorda ter prometido a Alia que ficaria ao lado dela e percebe o absurdo. Ele é o cara que fugiu, deixou Yuki para trás e tentou se livrar do nome da família, o que o torna pouco confiável. Quando chega em casa, nota o sapato da irmã na porta. E ao entrar no banheiro, dá de cara com Yuki saindo do banho. Ela solta um gritinho fingido, mas Ku logo entende que foi de propósito. Vira-se de costas para continuar seus afazeres. Mas Yuki o puxa de volta e pergunta se ele não está curioso para saber por que ela fez aquilo. Ku manda, ao menos vista uma roupa primeiro. Yuki explica que armou a cena para recriar o clichê do irmão que entra no banheiro por acidente, enquanto a irmã se troca. Ku acha a ideia ainda mais idiota do que imaginava. Mas Yuki argumenta que todo irmão já viu a irmã
irmã sem roupa pelo menos uma vez na vida. Então ela quis forçar com a estatística. Ku manda que ela acalme o cérebro, mas Yuki quebra a quarta parede e diz que foi um baita fanservice. Depois de rir, Yuki admite que fez aquilo para compensar Ku, já que o enganou mais cedo no dia. Ku rebate. Ver a própria irmã pelada não é compensação alguma. Yuki retruca que ele examinou o corpo dela. E Ku explica que olhou apenas de relance, aos poucos, não tudo de uma vez. Ela concorda, mas garante que ele olhou de cima a baixo quando a viu. Ele confessa ter olhado só da cabeça até o tornozelo e vai para o quarto. Lá, Yuki o segue para secar o cabelo em cima da cama. Fala sobre sua entrada no conselho estudantil. E Ku diz que só quer apoiar Alia para que ela seja presidente. Nada além disso. Yuki se desespera, com ciúme de Alia. E Ku tenta tranquilizá-la, dizendo que ninguém toma o lugar de ninguém. Ainda assim, Yuki insiste que ele se contente com o tamanho dos seios dela. E para provar proximidade típica de anime, sugere que ele toque seus pequenos airbags e seja o primeiro homem a fazer isso. Ku estranha o comentário, mas Yuki ri, dizendo que já aconteceu no fundamental. Ku nega a lembrança, e Yuki conta que, num pega-pega, ele caiu sobre suas coxas e agarrou seu peito direito. Ku percebe que ela está inventando um clichê qualquer e manda que ela fique quieta. Então, Yuki pede que ele escove seu cabelo como pedido de desculpas. Enquanto penteia, Ku se desculpa por ter se juntado a Alia no conselho, mas Yuki diz que não há motivo. Ela adora a rivalidade entre eles. Mesmo assim, Ku afirma que não deixou de gostar dela. Yuki levanta o rosto, diz que sabe disso e que ele a ama muito. Acrescenta que, sendo fácil, perdoa 2 ou 3 traições e que ele pode procurá-la sempre que se cansar de Alia. Sai do quarto confiante de que não perderá essa competição. No dia seguinte, Kuzi acorda e se surpreende por não haver cena escandalosa de Yuki para despertá-lo. Deduz que ela está zangada com sua decisão de ajudar Alia e resolve compensá-la. Ao sair da cama, leva um puxão de pé. Yuki estava embaixo dela, se divertindo com sua cara de espanto. Quando diz que ficou presa, Kuzi a sufoca com o cobertor em vingança. Enquanto isso, os alunos vão para a aula. Alia chega pensando em como Kuzi estaria sonolento, mas se espanta ao vê-lo animado. Ele cumprimenta todo mundo e senta normalmente. Alia o observa e nota seu aspecto mais agradável, mas logo se convence de que ele não dormiu quase nada. Porém, ao continuar olhando, percebe que ele não cochila mais. Supõe que ele mudou hábitos para apoiá-la, já que na noite anterior ele prometera ficar ao seu lado. Durante a aula de educação física, Kuzi leva uma bolada na cabeça e cai desacordado. Ao recobrar os sentidos, lembra do conselho fajuto de Tsubasa, quando disse que a bola era sua amiga, e chama a bola de mentirosa. Enquanto reclama, Alia aparece, preocupada, e pergunta se ele quer ir para a enfermaria. Ku garante que está bem e que volta à aula depois de descansar um pouco. Alia toca sua cabeça para checar a febre e, num impulso, pergunta se o decote dela era tão grande quanto Yuki havia comentado. Ele fica sem reação, vira o rosto para não perder o controle, e Alia sugere que ele beba água. Caminham até o bebedouro, e após beber, Kuzi vê Alia beber também. Isso o distrai. Então, ele mergulha a cabeça na água. De repente, Masha surge, o vê encharcado e oferece uma toalha. Kuzi recusa, dizendo que vai deixar o sol secá-lo, mas Masha o seca como se fosse um cachorro. Ele se sente um vira-lata. Masha diz que cães travessos também têm seus encantos. Alia, com ciúmes, puxa Ku para a sala de aula. No caminho, ele espera ser chamado de pervertido, mas ela apenas pergunta se a dor de cabeça passou. Ele confirma e diz que ela está mais gentil. Alia explica que notou algo errado nele e ficou preocupada. Kuzi admite não ter superado o que aconteceu na noite anterior, mas diz que está tudo bem. Então seu estômago ronca. Ele esqueceu o café da manhã. Alia entende porque ele não dormiu. Estava com fome. E Kuzi esclarece que, na verdade, dormiu bem. Isso irrita Alia, que não conseguiu pregar o olho. Ela o deixa para trás, dizendo que foi tola por se preocupar demais com ele, e se pergunta se está apaixonada por um idiota como Kuzi. Ele, aliviado por ela agir como sempre, chama-a após a aula para irem juntos ao conselho, mas Alia vai embora sem responder. Kuzi a segue, sentindo que passou dos limites. No corredor, vê alunos dos times esportivos saindo correndo da sala do conselho. Abre a porta e dá de cara com Shizaki, com expressão de poucos amigos. Kuzi se prepara para dar meia volta, mas Shizaki pede desculpas. Confundiu-o com um dos jogadores. Ela explica que os times receberam uma caloura do conselho de forma hostil, o que a deixou irritada. Toya, outra conselheira, o tranquiliza, dizendo que Shizaki não cometeu violência, apenas ameaçou para que eles se comportassem. Vendo que Kuzi não o defende,
Shizaki reclama e dá um tapa no ombro dele. Nesse momento, Masha chega à sala do conselho e Shizaki se desculpa por ter agredido Toya, mas Toya pede para ela não se preocupar. Enquanto Alia e Kuzi comentam em tom de deboche sobre a situação, Masha percebe como eles se dão bem. De repente, Suou entra com todos os membros do conselho e dá início à reunião, pedindo que Kuzi se apresente, já que é novo ali. Kuzi diz ser o companheiro de chapa de Alia na eleição presidencial. Durante sua apresentação ao conselho estudantil, Kuzi brinca que, na verdade, é só um baita de um otaku. A melhor forma de abordá-lo, caso queiram conversar. Logo em seguida, o presidente Yuji declara que Kuzi é agora um membro oficial do conselho e que, por enquanto, trabalhará ao lado de Masha, mas que logo pegará o ritmo. Afinal, ele já foi vice-presidente e só precisa dar o seu melhor. Enquanto eles conversam, Yuki interrompe, dizendo que vai ao clube de artes para discutir a próxima exposição. Como ela ficará responsável também pelas finanças, convida Alia para acompanhá-la. Alia aceita, e Kuzi, percebendo um clima estranho, observa-as saírem. No caminho, Alia comenta que precisa falar com Yuki sobre algo e pergunta se podem conversar. Yuki nota uma sala vazia por perto e a chama para entrar. Já lá dentro, Alia revela que Kuzi vai concorrer com ela na eleição do conselho. Yuki, calma, responde que já sabia. Kuzi mesmo contou-lhe na noite anterior. Surpresa por ele ter confidenciado isso tão tarde, Yuki pergunta se é só isso. Yuki sorri e diz que não pretende se desculpar. Não houve nada de errado. Mas confessa que ficou um pouco triste por Kuzi não tê-la escolhido. Então Alia pergunta se há algo mais entre Yuki e Kuzi. Sem pensar, Yuki declara: "Eu amo o Kuzi, mais do que amo meus pais ou qualquer outra pessoa." Alia congela e, com voz suave, Yuki pergunta o que Alia acha dele. Alia gagueja, afirmando que ele é apenas um amigo muito próximo. Yuki insiste: "Você gosta dele?" Alia balança a cabeça sem saber o que dizer. Yuki pressiona: "Você está apaixonada por ele?" Alia nega, mas Yuki lembra que ela mesma declarou seu amor por Kuzi, e agora espera que Alia faça o mesmo. Aproxima-se, encosta-a na parede, e Alia, respirando fundo, admite que não sabe se está apaixonada, mas que de qualquer forma não vai permitir que Yuki o tenha. Satisfeita, Yuki sorri e convida Alia a seguir para o clube de artes. Antes de sair, pergunta se pode chamá-la de Alia, já que Kuzi a trata assim e acha o apelido fofo. Alia concorda e pede que Yuki também lhe chame de forma informal. Quando Yuki se afasta, Alia se surpreende com as próprias palavras. Enquanto isso, Kuzi e Masha organizam documentos na sala do conselho. Impressionado com a produtividade de Masha, ele elogia sua organização. Em contrapartida, vê Sara Sarashina, a vice-presidente, com dificuldade para lidar com o trabalho de escritório. Então, o presidente Yuji se aproxima de Sara e sugere que o comitê da biblioteca talvez precise de alguém para tarefas manuais. Animada, Sara sai correndo para ajudar. De volta ao trabalho, Kuzi comenta a Yuji como é importante saber delegar tarefas corretamente. Masha levanta-se e oferece: "Vou fazer um chá para você, quer?" Kuzi aceita. Ela conta que adora preparar chá. Ele pergunta se será chá preto russo. Masha confirma e explica que, embora o chá preto seja mais típico do inverno na Rússia, sua família sempre tomou o mesmo chá no verão porque a mãe dela adorava. Kuzi pergunta se a mãe dela é japonesa. Masha ri e diz que ele conhece um pouco de russo. Ele admite ter assistido filmes em russo com o avô e estudado muito para conversar com uma garota da infância. Após provar o chá e achar delicioso, Kuzi lembra da mãe dele, grande fã de chá. Então vê Masha colocando geleia direto na boca e deduz que é assim que se come, mas ela explica que é só preferência. Quando ele experimenta, descobre que a geleia é doce demais. De volta à sala do conselho, Kuzi percebe que Alia está sentada colada a ele e pergunta por que ela está tão próxima. Alia explica que na Rússia, dizem que mulheres que sentam na ponta da mesa nunca se casam. Kuzi nota o olhar satisfeito de Yuki e a expressão preocupada de Alia. Yuki havia inventado um triângulo amoroso falso e deixou Alia constrangida. Para quebrar o clima, Kuzi pergunta a Masha se aquilo é verdade. Ela confirma.
Solteiros sentados na beirada da mesa não se casam. Masha provoca Alia, perguntando se ela já encontrou alguém com quem queira se casar. Alia responde, em russo, que ainda não. É muito cedo. Kuzi pensa que, com apenas 15 anos, é realmente cedo, mas se surpreende com a naturalidade de Alia falando russo ali. Masha, então, traz uma tigela enorme de geleia para Alia, mostrando seu amor por doces. Kuzi, admirado, observa enquanto Alia devora a geleia. Quando terminam o trabalho, Kuzi e Alia saem juntos. Ele nota o semblante fechado dela e acha que fez algo errado. Ao passar em frente ao restaurante da família, convida Alia para entrar e conversar sobre a eleição presidencial. Alia pergunta se é só isso. Ele ri ao perceber que ela esperava um encontro. Dentro do restaurante, Alia pede 2 parfaits gigantescos. Kuzi observa e ela justifica. Meu cérebro precisa de açúcar. Aproveitando, ele pergunta se algo aconteceu entre Alia e Yuki. Ela responde tão fria que ele deduz que houve algum desentendimento, mas nega qualquer romance. Yuki está só brincando comigo. Ele ri e resolve brincar com Alia também. Então, Kuzi vai direto ao ponto da eleição. Diz que Alia não tem chance de vencer do jeito que está. Ela o questiona por que fala com tanta certeza. Ele explica que naquele momento, 3 chapas estão na disputa. No Fundamental Segundo, havia 6, incluindo a dele. Mas metade desistiu antes do Congresso Estudantil, um concurso de debate entre as chapas. Ao ver que iam enfrentar Yuki, todos preferiram sair, deixando só 3 chapas. Kuzi lembra que a falta de candidatos foi anormal, pois ninguém queria derrotar Yuki. Enquanto Kuzi fala sério, Alia se irrita. Você não se importa com nada além de números? Ela morde a colher do parfait e começa a devorar a sobremesa. Kuzi pergunta se ela está ouvindo. Ela admite que sim, mas não consegue se concentrar. Ele comenta que o parfait parece ótimo. Ela propõe que ele experimente. Ele hesita, mas ela insiste, dizendo que é comum na Rússia compartilhar comida. Kuzi pergunta se ela fala sério. Alia sorri e ordena. Diga "ah". Quando ele obedece, ela leva na colher à boca como se fosse um beijo com direito à língua. No restaurante, todos olham surpresos para o casal improvisado. Kuzi nota Tanama passando lá fora, e Alia pergunta como vão vencer Tanama. Ele responde que não basta enfrentá-la de frente. Precisam criar uma história que conquiste apoio. Kuzi sugere usar a mesma estratégia de Kenzaki, que contra um ex-presidente, venceu graças a uma matéria do clube de jornalismo. Eles começaram brincando com a aparência dele, mas à medida que suas notas e seu visual melhoravam, muitos alunos passaram a torcer por ele. Esse apoio coletivo o levou à vitória. Alia anota o plano rapidamente, mas logo lembra do problema da colher. Kuzi, percebendo o desconforto, pede outro parfait, que vem com uma nova colher, e a oferece a Alia. Ela reclama que ele não precisava, mas ele admite ter ficado envergonhado. Alia chama-o de infantil, dizendo que achava que ele estava acostumado com garotas. Kuzi responde que ficou chocado com a espontaneidade dela e pergunta se, na Rússia, beijos indiretos são comuns. Alia sorri e diz, em russo, que ele é o único com quem faria aquilo. Depois brinca. Para quem chegou até aqui, beije logo. Voltando ao assunto da eleição, Alia pergunta qual será a sua estratégia no debate. Kuzi diz que no primeiro discurso, basta ela falar o que quiser, de coração. As pessoas se identificarão com sua autenticidade. Ela pede um conselho mais específico. Ele responde que não precisa fingir nada, pois ela já é cativante do jeito que é. Alia cora e, em russo, pede um pouco mais de sinceridade. Enquanto comem, Kuzi elogia a comida do restaurante familiar. Alia pergunta se é mesmo boa. Ele oferece uma colherada, mas lembra que ela não gosta de pimenta. Ela olha para o prato e, sem recusar para não decepcioná-lo, aceita provar. Mas para a surpresa de ambos, vem pimenta inteira. Alia hesita, mas acaba comendo. Depois chora e chama Kuzi de idiota em russo. Minutos depois, ainda sentindo o ardor, ela pergunta quem será o parceiro de chapa de Yuki. Kuzi responde que Alia é muito popular e não terá dificuldade para encontrar alguém. Poderia até ser Tanama. Alia pergunta quem é Tanama, e Kuzi explica que no Fundamental Segundo, Tanama e Kenzaki foram juntos até a final da eleição, que venceram.
Na manhã seguinte, Yuki anuncia sua chapa. Chama Ano para se juntar a ela. Kuzi, ao ver a Ano, fica desconfortável. Ela se apresenta formalmente, explicando que cuidará dos assuntos gerais do conselho. Kuzi olha para Yuki, que tenta disfarçar o sorriso, e Ano o convida, com respeito, a dar o seu melhor como equipe de assuntos gerais. Deixa o like e se inscreve caso você queira a próxima parte. Eu vejo você no próximo vídeo. Fui.